Olá, eu, Gislaine. E eu, Luiz. Nesta apresentação, nós vamos falar um pouquinho sobre aplicações de integrais triplas, definindo massa, primeiro e segundo momento de um sólido em 3 dimensões. A massa de um sólido tridimensional é obtida através da integral tripla da densidade desse, representada por uma função de 3 variáveis sobre D, onde D é a região no espaço que o sólido ocupa. Para calcular a massa de algo homogêneo, onde a densidade é uniforme em todos os pontos, é bem simples e a gente já está mais acostumado. Basta multiplicar a densidade pelo volume. Porém, em casos onde sólidos não apresentam densidade constante, densidade uniforme, é necessário realizar um outro procedimento. Realiza-se a partição do sólido dividindo-o em pequenos paralelepípedos. Como se trata de pequenos paralelepípedos, os pontos estão próximos uns dos outros e pode-se imaginar que a densidade é bem pequena em cada ponto e considerá-la assim uma densidade constante. Realiza-se então a partição, escolhe um ponto do pequeno paralelepípedo, como exemplo x0, y0, z0, calcula-se o valor da função da densidade naquele ponto escolhido, depois multiplica a densidade pelo volume do pequeno paralelepípedo. Após todo esse procedimento, realiza-se uma soma de rímel relativa à partição feita e à escolha do ponto determinado. A função será integrável, ou seja, a massa poderá ser calculada se o limite existir e for infinito, representada por essa equação de somatória aqui. A integral para cálculo de massa pode ser escrita também como uma integral tripla em D da densidade vezes o diferencial de volume, que também tem uma outra representação gráfica, que é a integral tripla em D da densidade vezes dx, dy, dz. O primeiro momento é os momentos em relação aos planos coordenados. Pode ser calculado através dessa fórmula, onde eu tenho a integral tripla em relação a t sobre z menos z0, onde z menos z0 é a minha variação da cota em relação ao plano, vezes a densidade vezes o diferencial de volume. O primeiro momento, se a gente considerar z0 igual a zero, eu vou calcular o primeiro momento em relação ao meu plano xy, realizando a integral tripla em relação a d de z vezes a densidade vezes o diferencial de volume. Analogamente, considerando o meu x0 igual a zero, eu calculo o meu primeiro momento em relação ao plano yz, realizando a integral tripla em d de x vezes a densidade vezes o diferencial de volume, e considerando o meu y0 em relação ao zero, eu calculo o meu momento em relação ao plano xz. O primeiro momento é usado para definir centro de massa, baricentro ou também centro de gravidade. O centro de massa ou baricentro é o ponto que anula todos os momentos. É determinado pelos pontos xz, yg, zg, que são coordenadas dadas pelas condições onde os momentos em relação aos planos são nulos. E tem essa representação gráfica também. Em 2D, ou seja, em 2 dimensões, é muito fácil de se observar o centro de massa, que é exatamente o ponto onde, ao se apoiar uma placa em determinado eixo, essa placa não tem movimento, ela não apresenta nenhum movimento em relação ao eixo, ou seja, ela fica em equilíbrio. Esse ponto é exatamente o ponto de centro de massa daquele objeto. Em 3 dimensões é um pouquinho mais complicado de se observar, porém o significado é o mesmo. Para o cálculo do baricentro ou centro de massa, utiliza-se em relação ao eixo x a razão entre o momento em relação ao meu plano yz sobre a massa do objeto. Em relação ao eixo y, eu calculo o meu momento em relação ao plano xz sobre a massa, e em relação ao meu eixo z, eu calculo o meu momento em relação ao plano xy
sobre a massa. Agora eu vou falar sobre o segundo momento. Segundo momento, ou momento de inércia, é um conceito na física que determina a dificuldade de mudar o estado de movimento de um corpo de rotação. Ele é calculado pela distância ao quadrado entre um ponto de referência e um corpo, multiplicado pela massa desse corpo. Supondo que temos, então, um sólido de massa m no plano cartesiano x, y, z e queremos saber o momento de inércia desse sólido em relação ao eixo z, devemos supor, primeiro, que vamos dividir esse sólido em n elementos, onde cada elemento tem um certo volume, densidade, e está a uma certa distância em relação ao eixo z. E que, para obtermos o momento de inércia do sólido, devemos fazer a somatória do momento de inércia de cada um desses elementos, de modo que quanto maior for o meu número de elementos, mais preciso é o valor do momento de inércia desse sólido. Portanto, fazemos esse número tender ao infinito. Em outras palavras, fazemos o processo de integração do produto da distância ao quadrado entre um ponto qualquer e o eixo z e a massa do sólido, que pode ser escrita como produto da densidade pelo volume. Então, trazendo esse exemplo aqui bem simples, para poder fundamentar o que eu disse, temos aqui um ponto no espaço, no plano cartesiano x, y, z, e eu quero calcular o momento de inércia em relação ao eixo z. Projetando esse ponto no plano x, y, eu vejo que esse ponto em relação ao eixo z, ele tem uma distância x e ele tem uma distância y, e que essa distância x e essa distância y, junto com a distância propriamente dita entre esse ponto e esse eixo, formam um triângulo retângulo, e que essa distância é a hipotenusa desse triângulo. Então, fazendo Pitágoras, a gente vê que essa distância é raiz de x² mais y². E como eu tinha dito, o momento de inércia ele vai ser a integral tripla da distância ao quadrado multiplicado pela densidade e por uma diferencial de volume. Fazendo assim, então, que o meu momento de inércia em relação a z, esse ponto vai ser uma integral de x² mais y², densidade, diferencial de volume. Analogamente, para outros eixos, como, por exemplo, o eixo x, o momento de inércia em relação ao eixo x vai ser integral tripla de z² mais y², e o momento de inércia em relação ao eixo y vai ser x² mais z². A gente trouxe esse exemplo aqui também para poder fundamentar tudo que nós explicamos até agora. Ele foi retirado do livro de cálculo volume 2, 11ª edição, do George B. Thomas. Ele está na seção 15.5, é o exercício 8, e a gente adaptou ele um pouquinho. O enunciado diz que um cubo sólido de duas unidades de lado é limitado pelos planos x mais ou menos 1, z mais ou menos 1 e y igual a 3 e y 5. Encontre o centro de massa e os momentos de inércia em relação aos eixos coordenados. A gente fez um desenho para representar os limites que ele deu, e se vocês quiserem, vocês podem pausar o vídeo agora e tentar resolver, que a resolução venha a seguir. O primeiro passo para a resolução desse exercício é identificar os limites de integração. Neste caso, os limites de integração já estão no enunciado do exercício, onde eu tenho o meu x variando de menos 1 a 1, o y variando de 3 a 5 e o z variando de menos 1 a 1. Para encontrar o valor da massa desse sólido, nós realizamos a integral tripla de dx, dy, dz, encontrando um valor de 8. No segundo momento, nós calculamos o primeiro momento em relação ao plano xz. Realizamos a integral tripla em relação a y, obtendo um valor de 32. Realizando-se o cálculo para o referente ao eixo y, nós fizemos o primeiro momento em relação ao plano xz sobre a massa encontrada anteriormente, dando 32 dividido por 8, um resultado igual a 4. Em seguida, nós realizamos o cálculo do primeiro momento em relação ao meu plano xy, realizando a integral tripla em z, obtendo o valor igual a 0. Observando os limites de integração de x e z em menos 1 a 1, nós podemos concluir que os eixos são simétricos entre si. Então, os valores vão dar iguais a 0 no caso. Assim,
concluímos que o centro de massa do sólido é 0, 4 e 0. Agora vamos para a segunda parte do exercício, que seria o cálculo dos momentos do segundo momento, ou momento de inércia. O momento de inércia em relação ao eixo x vai ser a integral tripla de y² mais z². Fazendo esse processo, nós vamos chegar em 400/3. O momento de inércia em relação ao eixo y vai ser a integral tripla de x² mais z². Lembrando também que esses limites aqui, eles não são fixos, você pode variar eles da forma que for mais fácil para você. Porém, ao assumir uma ordem de integração, você tem que manter ela até o final do exercício. Voltando aqui, temos que o nosso momento de inércia em relação a y vai ser 16/3 e que o momento de inércia em relação a z vai ser a integral tripla de x² mais y², que vai dar 400/3. A gente pode observar que o momento de inércia em relação a z e em relação a x deu igual, o que comprova o que a Gislaine disse anteriormente, que x e z são simétricos. Obrigado pela atenção e espero que tenham gostado do vídeo.